Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês, turma do Pré? Professor Teta na área e hoje nós estamos aqui para mais um conteúdo de física. Bom, pessoal, hoje nós estamos, até que enfim, finalizando aí a nossa apostila 1, com a frente B, o módulo 8, onde nós encerraremos o estudo da calorimetria, Falamos já bastante a respeito da calorimetria. E hoje nós vamos estudar os processos de propagação de calor. Nós já entendemos o que é o calor, nós já conhecemos os efeitos do calor sobre um determinado corpo, uma determinada substância, mas até então nós não sabemos como esse calor, como essa energia térmica é transferida de um corpo para o outro. E é exatamente nesse momento que nós vamos fazer um estudo de como que o calor ele pode se propagar, tudo bem? Bom, então vamos lá, pessoal. Nós começamos falando de um primeiro processo que nós chamamos de condução. Vocês vão perceber ao longo da aula que nós vamos diferenciar 3 processos de propagação. É importante que você conheça o nome desses processos, e onde esses processos são encontrados de forma preferencial. Eu digo preferencial porque é muito difícil um processo acontecer de forma isolada. Geralmente, numa situação do dia a dia, esses processos eles acontecem juntos, mas às vezes um mais intenso do que o outro. Então, a gente às vezes acaba estudando eles de forma separada, só para ficar um pouco mais didático, mas na verdade muitos desses processos acontecem juntos. Então é importante que você saiba o nome, que você saiba as características desse processo e que você saiba reconhecer esses processos nas mais variadas situações que vão aparecer para vocês. E a gente começa então, de novo, com a tal da condução. E a condução, ela diz muito simples, A condução é um processo de propagação onde o calor ele é transportado partícula a partícula, sem que haja o transporte de matéria de uma região para outra. Mateus, explica melhor o que está querendo dizer essa definição. Então, vocês estão vendo ali no canto esquerdo de baixo, uma barra, provavelmente uma barra metálica, ok? Você tem ali o ponto B, que está sendo aquecido, está recebendo calor dessa fonte térmica, que é a chama aí dessa luminária, aí, vamos dizer. E você está segurando, por exemplo, essa barra na outra extremidade, com a sua mão, na extremidade A. Você sabe, por experiência própria, que depois de um tempo, a sua mão ela vai começar a se aquecer. E esse calor, dali da extremidade B até a extremidade A, ele sofreu esse processo chamado condução. Repare que na imagem ali do meio, você tem uma visão um pouco mais microscópica, aliás, uma representação, pessoal, de mais ou menos como é que as coisas acontecem. A sua barra é uma substância pertencente ao estado sólido, Ela é formada por uma rede cristalina e a hora que você começa a aquecer uma das extremidades, aquelas partículas elas começam a se agitar cada vez mais, aumentando, obviamente, a sua temperatura. Só que essas partículas, aumentando a sua agitação, elas fazem as partículas do lado vibrar mais, que faz a partícula do lado vibrar mais. E essa vibração, essa transmissão, ela vai se propagando por toda a barra, até chegar às suas mãos. E o que eu quis dizer quando não há transporte de matéria? Pessoal, as partículas elas não saem do lugar onde elas estão e vão caminhando pela barra. Vocês vão ver que existem outros processos onde a matéria ela se movimenta. Aqui não. Aqui é uma agitação, põe do lado para vibrar, põe do lado para vibrar, e essa vibração é o que nós entendemos aqui como essa energia sendo transmitida, partícula a partícula. Tudo bem? Então essa é a condução. Bom, nós definimos aqui uma grandeza matemática que nós chamamos de fluxo de calor, que está representado por essa letra grega que nós chamamos de φ. O φ, pessoal, que representa o fluxo de calor, nada mais é do que a razão entre a quantidade de calor, que está se propagando, que está sendo fornecida,
num certo intervalo de tempo. É muito difícil aparecerem exercícios matemáticos envolvendo os processos de propagação de calor, né? Mas pode aparecer e uma das perguntas pode ser a respeito desse fluxo de calor. Só que existe uma maneira um pouco mais detalhada de se estudar esse fluxo de calor, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês através de uma lei que nós chamamos de lei de Fourier, tá? Mateus, o que é a lei de Fourier? A lei de Fourier é uma lei que exatamente estuda também o fluxo de calor, mas a partir de uma análise de outras grandezas físicas. Então, repare nessa imagem que vocês estão vendo, tá? Essa imagem, vocês têm aí uma barreira, né? E essa barreira, vamos imaginar que ela delimita duas regiões diferentes. Uma região onde nós temos uma temperatura θ1, tá? E uma outra região onde nós temos uma temperatura menor, θ2, beleza? Então, nós sabemos que vai existir um fluxo de calor da região 1 para a região 2. Só que esse fluxo de calor, ele vai ser, né, ligado, ele está relacionado à estrutura dessa barreira que está separando esses dois ambientes. E aí que vem a lei de Fourier. A lei de Fourier faz um estudo matemático, né, da estrutura dessa barreira, da estrutura física dela, do material de que ela é feita e também, né, da variação de temperatura de uma região para outra. E isso nos leva a essa expressão matemática que vocês estão vendo. É uma expressão aí um tanto quanto feia, né, mas geralmente, quando ela aparece, que já é uma coisa difícil, a grande, né, maioria das vezes, a própria questão do vestibular dá essa expressão para você. Basta que você entenda o funcionamento dela, que é o que eu quero discutir aqui com vocês, tá? Então, presta atenção. Repare que nessa expressão existe a variação de temperatura. E o fato da variação de temperatura estar aqui nessa posição na fórmula, nós estamos falando que o fluxo de calor e a variação de temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Eu acho que é meio intuitivo isso, né? Quanto maior for a diferença de temperatura da região 1 para a região 2, mais calor vai ser propagado da região 1 para a região 2. Por isso que esse fluxo de calor depende da variação de temperatura. Quanto maior for a diferença de temperatura dessas duas regiões, maior vai ser o fluxo de calor. Tá? Bom, vocês estão vendo ali também a letra A. Mateus, esse A é A do quê? Esse A, pessoal, é A de área. Repare que a sua barreira ela tem uma determinada área. E eu acho que é meio intuitivo também, né? Se essa barreira tiver uma área pequena, você não vai ter um fluxo tão grande de calor da região 1 para a região 2. Em contrapartida, se você tiver uma área maior, você vai, né, privilegiar esse fluxo de calor. Então, o fluxo de calor e a área também são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior for a área dessa barreira, mais calor vai conseguir passar de uma região para outra, tá? Bom, vocês estão vendo ali também a letra L. Esse L, pessoal, né, que em algumas vezes pode ser substituído pela letra E minúscula, tem a ver com a espessura dessa barreira, com a grossura dela, né? E você percebe que ela está numa posição ali, matematicamente, que garante que o L e o fluxo são grandezas inversamente proporcionais. Se eu começo a tornar essa barreira muito grossa, eu vou dificultar, né, essa transferência de calor da região 1 para a região 2. Então, nós dizemos que a espessura daquela barreira e o fluxo são grandezas inversamente proporcionais. Tá? E, por último, nós temos a letra K. Essa letra K é um coeficiente que nós chamamos de coeficiente de condutividade térmica, que tem a ver com o tipo de material a qual a sua barreira foi feita, né? Eu até coloquei uma tabela, por curiosidade, para você perceber que materiais diferentes conduzem o calor de maneira diferente.
E aí a gente até poderia pensar, né, que alguns materiais são bons condutores de calor, geralmente os metais são assim, né? Já outros materiais não são tão bons condutores de calor. Então vocês estão percebendo aí pela tabela, claro que ninguém tem que decorar essa tabela, tá, pessoal? É uma tabela só ilustrativa aí. Olha que diferença, né, se eu tivesse aquela barreira feita de prata ou de chumbo. Olha como a prata ela consegue conduzir mais o calor, facilitando a transferência de calor da região 1 para a região 2. Né? Então, a condutividade térmica também é um fator importante, representado pela letra K, e ela está ali também na lei de Fourier, mostrando que quanto maior for a condutividade térmica, maior vai ser o fluxo de calor. Quanto menor for a condutividade térmica, menor vai ser o fluxo de calor. Ok? Bom, vamos aqui a algumas imagens, né, para que você possa reconhecer a condução. À esquerda, ali em cima, né, você está vendo uma pessoa deitada e algumas pedras que são depositadas, né, em algumas regiões do corpo dessa pessoa. Pessoal, essa imagem ela traz aí o que nós chamamos de uma terapia de relaxamento, a partir de pedras, né, que estão numa temperatura maior, são depositadas em cima do seu corpo, e o calor ele vai sendo conduzido das pedras para dentro do corpo, dando a sensação de relaxamento. Eu particularmente não sei se isso é verdade, né? Mas eu acredito que às vezes quem tenha feito aí deva ter dado essa sensação. É mais ou menos como tomar um banho quente, né, pessoal? Depois que a gente toma um banho quente, deixa a água quente cair no corpo, né, a gente sente sim esse relaxamento. Eu acredito que essas pedras também devam promover essa, né, sensação. Do lado direito ali em cima, vocês estão vendo ali, né, algumas caixas de isopor com gelo e algumas substâncias, né, que parecem ser peixes e alguns outros, né, seres vivos do mar. O que eu quis mostrar? Eu estou ali enfatizando o gelo e o isopor, que são isolantes de calor. Não são, né, ótimos isolantes, mas eles contribuem, né, para o armazenamento de substâncias. Então, a gente quer manter numa temperatura mais baixa uma substância, o isopor ele dificulta a troca de calor do meio de fora com o meio de dentro. Né? Se eu coloco uma substância muito quente ali dentro também, ele mantém essa substância numa temperatura mais elevada por um certo tempo maior também. Por quê? Porque o isolante, né, o isopor, desculpa, ele tem esse caráter isolante, ele dificulta a troca de calor. Já à esquerda ali embaixo, né, eu agora estou com fome, aliás, estou com fome a todo momento, mas a ideia não foi essa. Foi mostrar para você, né, que numa panela você tem partes que são metálicas e partes, né, que são feitas de bons condutores, que é o cabo ali de onde você segura a panela e a colher que você está mexendo. Por que eu preciso colocar uma panela metálica, como vocês estão vendo? Porque eu preciso que a chama do fogão atinja o alimento com facilidade. Então, eu preciso ter um bom condutor de calor. Em contrapartida, a hora que eu seguro a panela e a hora que eu mexo, eu não quero queimar a minha mão. Então, né, o cabo da panela e aquela colher precisam ser de um material isolante. A madeira, né, é um isolante de calor. Então, nós temos aí a todo momento, né, corpos que facilitam a condução, corpos que dificultam a condução. Tá? E por último, na direita ali embaixo, nós temos um equipamento utilizado em laboratório para aquecer líquidos. Né? Eu acredito que vocês já devam ter ido, né, alguma vez no laboratório, seja de química, física ou biologia, e o seu professor precisou aquecer uma certa quantidade de água. Né? Como é que ele faz isso, pessoal? Ele coloca essa quantidade de água dentro de um recipiente de vidro que nós chamamos de becker. Ok? E aí ele vai aquecer isso. Mas como que ele faz isso? Geralmente não tem um fogão, né, lá no laboratório. Mas nós temos, né, um dispositivo como esse, que é uma chama que nós chamamos de bico de Bunsen. E sobre esse bico de Bunsen, nós temos ali um tripé e nós temos uma plaquinha, né, uma telinha que nós chamamos de tela de amianto. E a tela de amianto, ela permite que o calor se dissipe
né, e aqueça o seu recipiente de uma maneira mais homogênea. Se eu pegasse o meu recipiente com a chama direto, eu iria aquecer apenas um ponto ali do meu recipiente. Né? O meu líquido ele não iria se aquecer de uma maneira tão significativa. Agora, quando eu coloco sobre essa tela de amianto, né, o calor ele se dissipa e você consegue aquecer uma área maior do seu recipiente, né, conseguindo aí sim um aquecimento mais homogêneo e mais significativo. Tá bom? Bom, outras imagens. Nós temos ali um esquimó construindo um iglu. E, pasmem, pessoal, ele está fazendo isso para se proteger do frio. Olha que doideira é essa, né? O que está acontecendo ali? Soa de maneira estranha um cara construir um abrigo de gelo para se proteger do frio. Mas saibam que o gelo é um isolante térmico. E com certeza, né, para o cara chegar a ter que construir um iglu, é porque a região onde ele se encontra é uma região de extremo frio, né? Temperaturas muito baixas, tem o fator vento. Então, se ele tivesse exposto a isso, né, o seu corpo tivesse exposto a toda essa agressividade, provavelmente ele teria uma queda de temperatura, podendo até vir a óbito, tá? Mas aí, o que eles fazem? Geralmente eles vão fazer expedições, os esquimós, e os caras não vão ficar carregando, né, quilos de madeira nas costas, tá? Então eles utilizam o que tem em abundância ali no local, que é o gelo, e eles constroem, né, esse abrigo mesmo de gelo para se proteger do frio. É claro que não vai ser a ponto de tirar a roupa ali dentro do iglu e ficar ali bonitão, né? Não é isso. Mas ele ameniza a perda de calor do corpo dele para o meio ambiente, né? Mantendo um pouquinho melhor a temperatura do corpo dele, ok? Logo abaixo, temos uma foto também de grande contraste, né? São os beduínos cobertos com essas roupas de lã no meio do deserto. Pessoal, a ideia dessa roupa de lã utilizada, é claro que também tem fatores religiosos aí envolvidos, né? Mas principalmente porque no deserto, durante o dia, as temperaturas são altíssimas, né? E tomar toda aquela radiação de forma direta no seu corpo não seria uma coisa muito prazerosa, seria algo danoso. Então eles acabam cobrindo todo o corpo também para dificultar essa entrada de calor até o corpo deles, né? Impedindo a radiação atingir direto ao seu corpo. É claro que a gente olha para isso e fala, nossa, esses caras deveriam estar de sunga, né? Mas na verdade não, eles estariam expostos a um excesso de radiação que trariam outros prejuízos a eles, tá? E por último, vocês olhando aí à direita, essa linda ave, né? Corujadinha aí, toda, né, tremendo aparentemente, né? O que está acontecendo aí? Não sei se vocês já repararam, no inverno, as aves, elas tendem a ficar numa posição como essa. Que posição, Mateus? Elas tendem a ficar encorujadinhas com as penas eriçadas. O que é a pena eriçada? Vamos imaginar que a minha mão, né, representa aí um pedaço, né, do corpo da ave e os meus dedos representam as penas. Geralmente no verão as penas estão desse jeito, todas fechadinhas. No inverno, né, as aves elas eriçam as suas penas, seriam abrir as suas penas. Para quê? Para que entre uma pena e outra forme uma camada de ar. E o ar também é um isolante térmico. Então, fazendo isso, as aves que estão expostas aí ao ambiente, né, não tem nenhum tipo de proteção, elas dificultam a perda de calor do corpo dela para o meio ambiente. Elas conseguem manter com mais propriedade a sua temperatura, né? É como um fator de proteção, pessoal. Não necessariamente às vezes dá certo, né? Às vezes a temperatura ambiente está muito baixa, as aves elas vão acabar morrendo. Mas elas fazem, né, esse processo de ficar encorujadinha com as penas abertas como um processo de proteção, para que entre uma pena e outra forme uma camada de ar, dificultando a perda de calor para o meio ambiente. Ok? Então, todos esses exemplos que eu acabo de comentar, né, dizem respeito aí à condução, processo de propagação de calor
partícula a partícula sem que haja transporte de matéria. Geralmente a condução ela é preferencial, né, em corpos sólidos. Geralmente quando você está falando de um aquecimento de um corpo sólido, você, né, está enfatizando aí o processo da condução. Beleza? Bom, segundo processo, convecção. A convecção é o processo de propagação de calor que ocorre nos fluidos. Entenda um fluido como uma substância que pode estar ou no estado líquido ou no estado gasoso. E nesse processo, o calor ele é transmitido junto com a matéria, tá? Então preste atenção. Vocês estão vendo aí uma imagem clássica, né, do aquecimento de água dentro de uma panela. E como que acontece esse aquecimento, tá? Então prestem atenção. Reparem que a parte de baixo da panela, a água que está na parte de baixo, ela vai se aquecer mais rapidamente, né? E quando nós aquecemos, quando nós aumentamos a temperatura dos corpos, nós produzimos, na maioria das vezes, um aumento no volume, né, dessa partícula. E quando nós afetamos o volume, nós mudamos também a densidade. Aumentando o volume, nós diminuímos a densidade. Então, olha que interessante. Aquela massa de água que está ali perto da chama, ela vai ter uma diminuição da sua densidade em relação à massa de água que está na parte de cima, que ainda está a uma temperatura menor. Essa massa de água quente, ela vai subir, empurrando a massa de água fria para baixo, que vai se esquentar, vai aumentar a temperatura, aumentar o volume, diminuir a densidade, vai subir. E nós criamos aqui, né, um termo muito importante que nós chamamos de correntes de convecção. Então, geralmente, a convecção ela ocorre por diferença de densidade, promovida pela, né, diferença de temperatura pela variação do volume. Isso explica, por exemplo, o porquê que o ar-condicionado geralmente é colocado na parte superior dos ambientes. É claro que hoje existem os ar-condicionados portáteis, né, que são colocados no chão do ambiente, e eles também refrigeram. Mas a refrigeração deles não é tão eficiente e tão positiva e homogênea quanto o colocar um ar-condicionado na parte de cima. Mas afinal, você sabe o que faz um ar-condicionado? O ar-condicionado, pessoal, ele vai retirar calor das partículas de ar que estão aqui próxima deles. Quando eu digo retirar calor, essas partículas vão sofrer uma diminuição da temperatura. Diminuiu a temperatura, nós vamos diminuir o volume, nós vamos aumentar a densidade daquela massa de ar ali em cima. Aquela massa de ar estando mais densa, ela vai começar um movimento descendente, empurrando a massa de ar quente para cima, que vai se resfriar, vai descer, vai esquentar, vai subir, e nós criamos as correntes de convecção. Então, com o ar-condicionado na parte de cima e essa movimentação natural da massa fria de cima para baixo, nós conseguimos fazer com que o ambiente como um todo fique numa temperatura agradável. Agora, se eu coloco o ar-condicionado na parte de baixo, eu vou manter aquela massa de ar fria já lá embaixo. A parte de cima do ambiente ela vai ficar numa temperatura maior, né? É claro que geralmente a gente fica na parte de baixo, talvez a gente não sofra e não perceba tanta diferença, né? Mas pensando no ambiente como um todo, é mais eficiente ter o ar-condicionado na parte de cima. Diferentemente dos aquecedores, né? É claro que aqui na região que nós estamos é difícil usar esses dispositivos, né? Ribeirão Preto, aí Serrana, onde vocês estão, geralmente é bem quente também, mas lá nas cidades do sul, por exemplo, é muito comum o uso do aquecedor. E, diferentemente do ar-condicionado, para que um aquecedor funcione de forma efetiva, eles são colocados na parte de baixo. Por quê? O que o aquecedor faz? Ele vai fornecer calor à massa de ar que está ali perto dele, aumentando a temperatura, aumentando o volume, diminuindo a densidade. Essa massa de ar quente ela vai começar a subir e vai empurrar a massa de ar fria para baixo.
né? Esquentando, sobe, resfria, desce, e você tem um aquecimento uniforme de todo o seu ambiente. Dá para colocar um aquecedor na parte de cima? Dá. Vai esquentar? Vai também, mas não com a mesma eficiência. Tá certo? Tudo bem? Bom, e aí por último, eu queria trazer essa imagem. Essa imagem trata aí uma geladeira um pouco mais antiga em relação às geladeiras de hoje, né? As geladeiras de hoje totalmente diferentes. Tem geladeira que tem televisão embutida, né? Tem geladeira que tem a parte do refrigerador na parte de baixo. Mas eu quero trazer essa imagem que é a geladeira da minha avó, por exemplo, né? Onde nós temos o quê? O que nós temos que perceber nessas geladeiras mais antigas? A posição do refrigerador. O refrigerador é a parte mais fria da geladeira, né? E assim como o ar-condicionado, é interessante que ele fique lá em cima. Por quê? O ar dentro da geladeira, em contato com o refrigerador, ele vai se resfriar, vai diminuir a temperatura, vai diminuir o volume, vai aumentar a densidade. E aí ele vai começar um processo de descida, resfriando os alimentos que estão na geladeira. Então é interessante que sempre que você for resfriar alguma coisa, que você resfrie de cima para baixo. Por quê? Porque é um movimento natural dessa massa fria descer. Em contrapartida, quando você quer aquecer, é interessante que você aqueça de baixo para cima. Por quê? Porque é natural a movimentação dessa massa quente de baixo para cima. Tá? Então, o refrigerador, parte mais fria da geladeira, colocada ali no ponto mais alto. Outra coisa que as geladeiras antigas tinham, são essas grades vazadas. Eram como se fossem grelhas de churrasqueira. Não sei se ainda na casa da avó, da bisavó de alguém ainda tem, tá? E você acostumava, distribuir os alimentos nas prateleiras. Você não concentrava todos os alimentos numa mesma prateleira. Para quê? Para que você permitisse a movimentação dessas correntes de ar ali dentro, refrigerando os alimentos tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Tudo bem? Tranquilo? Então essa foi a convecção. Processo de propagação de calor, que ocorre nos fluidos, líquidos ou gases, promovida aí por uma diferença de densidade das massas frias e das massas quentes, gerando o que nós chamamos de correntes de convecção. Beleza? Bom, e para a gente finalizar, nós temos a tal da radiação, que também pode ser chamada de irradiação. E esse processo, diferentemente da condução, e da convecção, ele é feito através de ondas eletromagnéticas, E é o único processo que pode ocorrer no vácuo, ou seja, é o único processo que não necessita da presença de um meio material. Geralmente a condução são sólidos, a convecção líquidos e gases, a radiação geralmente ela acontece sem a necessidade de um meio material. E é assim que nós, por exemplo, explicamos o fato da Terra ser aquecida pelo Sol. Entre o Sol e a Terra não tem matéria, pessoal, é o vácuo. Mas as ondas eletromagnéticas envolvidas nesse processo conseguem se propagar. Tá? Quando nós falamos em ondas eletromagnéticas, é importante que você saiba que existem várias ondas, Ondas de rádio, ultravioleta, luz visível, raio-x, raio gama, mas as que efetivamente são aí envolvidas no aquecimento são as ondas infravermelhas, que nós também chamamos de ondas de calor ou radiações caloríficas. E graças às ondas eletromagnéticas, nós podemos, por exemplo, entender como é que nossas mãos, posicionadas na lateral de uma fogueira, por que elas são aquecidas, Pessoal, vamos pensar. O que nós temos em volta aí da fogueira? O ar, E como eu já comentei com vocês, o ar não é um bom condutor de calor. Então, falar que a minha mão está sendo aquecida pela fogueira, por quê? Porque as partículas de ar vão conduzindo o calor até a minha mão, é um pouco estranho, já que o ar é um isolante de calor.
A convecção também não dá para explicar o aquecimento. Por quê? Porque a massa de ar quente ela vai subir, ela não vai se mover lateralmente. Mas então como é que eu explico, né, o aquecimento da minha mão colocado na lateral dessa fogueira? E a explicação vem exatamente através das ondas eletromagnéticas, né, da radiação emitida pela fogueira, que vai para todos os lados, aquecendo os corpos em qualquer posição. Beleza? Bom, um outro fator, né, um outro exemplo que já apareceu bastante no vestibular, é essa imagem que vocês, né, estão vendo agora, que trata de uma estufa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa estufa, né? Uma estufa que geralmente ela é feita de vidro, ok? E aí, o que acontece? Dentro da estufa, geralmente nós temos uma sensação de estar mais quente do que do lado de fora. Como é que funciona uma estufa? Pessoal, a luz do sol, né, ou aliás, a radiação que vem do sol até a estufa, ela tem um formato que quando ela chega, ela atravessa o vidro sem nenhum tipo de dificuldade. Essa radiação atinge os corpos ali dentro, né, e esses corpos eles vão emitir calor. Tá? Então, uma coisa importante que você deve saber é que vocês agora, assim como qualquer objeto, estão emitindo calor, né? Só que nós não vemos esse calor porque ele não está na faixa que os nossos olhos conseguem captar, que é a luz visível, né? Nós estamos falando aí de uma faixa que nós chamamos de infravermelho, ok? Essas ondas que chegam do Sol, né, elas têm uma frequência grande e o vidro não consegue barrá-las. Mas as ondas que são emitidas, né, pelos objetos que estão ali dentro, que também são no formato do infravermelho, elas têm uma frequência menor. E olha só que interessante, o vidro nesse momento, ele não permite a saída dessas ondas do lado de dentro para o lado de fora. Então essas ondas elas acabam batendo no vidro e voltando para dentro da própria estufa. Por isso que você consegue manter a estufa numa temperatura maior do que a do ambiente. Isso explica também por que você deixa o carro no sol, né? E a hora que você entra dentro do carro, vem aquele bafo quente, né? Mostrando para você que ali dentro do carro está muito mais quente do que do lado de fora. A luz, a radiação, né, do sol, ela passa pelo vidro, ela aquece o banco, o volante, tudo que você tiver ali dentro, só que essas coisas aquecidas, elas também emitem radiação. Só que a hora que essa radiação, que tem um formato diferente, né, da que chegou, tenta passar pelo vidro do carro, o vidro não permite mais essa passagem. São ondas de baixa frequência. E aí essa radiação bate no vidro e volta, e você cria esse ambiente de estufa. Tá? Essa ideia é utilizada, né, nas placas solares, né, usado aí no aquecimento solar. Não sei se vocês já repararam, já viram de perto uma placa solar? O que é uma placa solar? É um recipiente onde nós temos vidro, geralmente o fundo, né, pintado de preto, e ali nós temos, né, uma serpentina por onde corre a água. A luz do sol ela entra sem dificuldade nenhuma, aquece os objetos ali dentro e esses objetos vão gerar radiação. Só que essa radiação ela não consegue voltar para o meio ambiente, né? O vidro, nesse momento, se comporta como um meio opaco a elas, né? Fazendo com que essa radiação bata e volte a ficar dentro ali confinada, aquecendo ainda mais a água, né? Aumentando a temperatura dessa água, ok? E para a gente finalizar, prometo que é o último slide, tá? Ficou um pouco grande a aula hoje, mas a gente precisava finalizar, é uma garrafa térmica. Pessoal, se você quer estudar processos de propagação de calor e você quer um dispositivo onde nós temos envolvidos todos os processos, esse dispositivo é a garrafa térmica. Cuidado quando eu falo garrafa térmica, né? Tem gente que acha que qualquer garrafinha sem vergonha é uma garrafa térmica. Não.
Garrafa térmica, por exemplo, são aquelas boas garrafas de café, né, que a mãe ou a avó utiliza dentro da sua casa. Mas afinal, como que é construída uma garrafa térmica? Tá? Vocês estão vendo aí um corte, né, na ideia de uma garrafa térmica. E vocês podem perceber que essa garrafa é como se ela tivesse um recipiente interno, onde você vai colocar ali o seu líquido, e esse recipiente, ele está isolado do recipiente externo. Então, nós temos aqui, ó, o recipiente externo, tá? Geralmente feito aí de um material isolante, e dentro dele, em branco, que agora eu estou pintando de vermelho, um outro recipiente, né? Então, isso sim começa a dar a ideia do que é uma boa garrafa térmica, tá? É como se o seu líquido que está ali dentro, né? O exemplo aqui vocês estão vendo um café quente, ele estivesse isolado, não 100%, obviamente, tá? Mas ele está mais isolado do lado de fora do que parece. E uma coisa interessante é o seguinte, você tem esse recipiente branco interno, onde entre a parte de dentro e a parte de fora é feito o vácuo. Por que o vácuo? Porque nós eliminamos a condução e a convecção. Lembra que a condução do calor e a convecção precisam de um meio material para se propagar. Fazendo o vácuo ali, eu não permito que o calor, né, no caso do café quente, do lado de dentro, saia ou se propague para o lado de fora. Por quê? Porque eu não tenho nenhum meio material. Tá? Uma outra característica desse recipiente branco ali dentro é que ele é espelhado tanto internamente quanto externamente. Por quê? O café quente ele está emitindo, né, radiação. Essa radiação ela bate nessa parede de dentro e reflete voltando para o próprio café, mantendo ele mais quente por mais tempo, né? Já do lado de fora, o que acontece? Quando o calor do lado de fora, né, ele tende a entrar, vamos imaginar que eu tenho ali um chá frio, por exemplo, ele encontra essa parede espelhada, ele reflete e volta para o lado de fora, mantendo ali a parte interna isolada. Tá? Então, olha que interessante, uma boa garrafa térmica, ela é feita, né, de recipientes isolados, um recipiente de dentro isolado do recipiente de fora. O recipiente de fora é a carcaça da garrafa, é onde você geralmente pega. Esse recipiente interno são paredes duplas, espelhadas, e entre essas paredes nós temos um vácuo, né, mostrando aí e impedindo a condução e a convecção. E aquela tampa, né, diferente, quem já pegou uma garrafa de café viu que a tampa é uma tampa diferente, geralmente feito de um material isolante, exatamente para que você dificulte, né, a transferência de calor do meio externo para o meio interno. Né? Então tem gente que às vezes compra uma garrafinha de alumínio e vai levar para caminhar para tomar água, põe água geladinha, né, foi andar e daqui a pouco essa água está quente e a pessoa não entende. Pessoal, uma garrafinha de alumínio, né, geralmente não tem nada a ver com uma garrafa térmica. Nada mais é do que um recipiente direto. E outra, alumínio ainda. Alumínio é um bom condutor de calor. Né? Você vai facilitar ainda mais a entrada de calor do lado de fora para o lado de dentro. O bom é se fosse feito no mínimo de plástico. Tá? Mas uma boa garrafa térmica precisa ter todas essas características. Beleza? Tudo bem, pessoal? Bom, tentem fazer as questões, né, na nossa aula ao vivo. Nós vamos resolver as questões aí dessa matéria e finalizarmos aí a apostila 1, iniciando logo a apostila 2. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal!